É com grande satisfação que hoje estamos aqui para dar início à apresentação dos trabalhos vinculados à 25ª edição da Mostra Científica da nossa Unipag, que mais uma vez está acontecendo na modalidade totalmente remota. Nesse momento, nós daremos início às apresentações do grupo de trabalho vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Saúde. Orientamos que, durante as apresentações, os participantes deixem as suas perguntas, contribuições, sugestões, dúvidas no chat ao vivo, que, assim que possível, os discentes, representantes de cada trabalho, estarão respondendo aos questionamentos. E para darmos início a esta noite de apresentações, o primeiro trabalho a ser apresentado será pela a nossa discente Meiriane Correia, e terá como título A Influência da Cirurgia Bariátrica sobre o Perfil Psicológico de Pacientes na Serra Catarinense. Muito bem, Meiriane, agora é contigo. Olá, eu sou Meiriane Correia, sou mestranda no programa Ambiente e Saúde, orientada pela professora doutora Vanessa Valgas, e vou apresentar o meu pré-projeto de pesquisa, intitulado Qual é a influência da cirurgia bariátrica sobre o perfil psicológico de pacientes na Serra Catarinense? Com essa pesquisa, nós temos como objetivo avaliar as possíveis influências da cirurgia bariátrica na alteração e efeitos no perfil psicológico de pacientes na Serra Catarinense. O método é um estudo transversal prospectivo, observacional, quantitativo. Ele será realizado no Centro de Referência de Cirurgia Bariátrica da Serra Catarinense, com os candidatos já aptos ao procedimento de cirurgia bariátrica. Qual é a relevância dessa nossa pesquisa? Porque ela se faz necessária, né? Trazendo alguns dados recentes. O sobrepeso e a obesidade quase triplicaram entre a população nas últimas décadas, tornando-se um dos maiores desafios de saúde pública do século XXI. Os dados mais recentes apresentados pela Organização Mundial da Saúde apontam que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo estão em sobrepeso. No Brasil, de acordo com pesquisas realizadas pelo IBGE, a obesidade apresenta um crescimento exponencial. Uma em cada 4 pessoas de 18 anos ou mais está obesa, o que é equivalente a 41 milhões de pessoas. O Brasil, sendo um país de múltiplas culturas, apresenta diferenças regionais. As regiões que apresentam a menor prevalência de excesso de peso são as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Já a nossa região Sul apresentou as maiores taxas, ficando aí com 18,7% de sobrepeso e 11,1% de obesidade. A obesidade é uma doença crônica, descrita no Código Internacional de Doenças, no E66, ela é uma doença endócrina, sendo caracterizada como um excesso de gordura corporal em quantidade que determina prejuízo à saúde. Uma pessoa é considerada obesa quando seu índice de massa corporal, o IMC, é maior ou igual a 30. E a faixa de peso normal varia de 18,5 a 24,9. Indivíduos que possuem o IMC entre 25 e 29,9 são diagnosticados com sobrepeso e já podem ter alguns prejuízos com esse excesso de gordura. O IMC ele é calculado pela divisão do peso em quilogramas pela altura em metros ao quadrado. E por que essa é a medida utilizada? Pois ela tem uma utilização em larga escala e o cálculo do IMC é considerado um método válido, de baixo custo e de fácil aplicação, sendo o mesmo para ambos os sexos e para todos os adultos acima de 18 anos, então ele acaba sendo padronizado. Diversas condições médicas podem ser associadas à obesidade, chamadas de comorbidades, sendo um importante fator de risco para doenças cardiovasculares, renais, câncer e problemas de saúde mental. Como consequência, doenças metabólicas relacionadas ao excesso de peso, a gente também encontra o aumento, né, de diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias, hipertensão e outras. A obesidade, ela também é caracterizada por um desequilíbrio no balanço energético, ou seja, um desequilíbrio entre a ingestão alimentar e o gasto energético.
múltiplos fatores estão relacionados nesse desequilíbrio, entre eles os genéticos, endocrinológicos, do metabolismo, fatores neuronais e comportamentais. Logo, a gente tem a obesidade como uma doença multifatorial. Não bastasse os problemas que já foram aqui descritos, né, das comorbidades associadas, inúmeros estudos mostram que existe uma associação entre disfunções metabólicas e o surgimento de doenças psiquiátricas, como a depressão e a ansiedade, bem como doenças neurológicas. A relação não necessariamente é causal, mas problemas metabólicos são tidos como fatores de riscos importantes para o surgimento dessas complicações. Em relação aos transtornos alimentares, a obesidade está principalmente associada à compulsão alimentar. Compulsão alimentar é um transtorno alimentar associado a vários problemas psicológicos e não psicológicos, com algum grau de comprometimento na vida diária. O tratamento convencional, né, ele envolve aí mudanças significativas na dieta e na incorporação de exercício físico, o que acaba muitas vezes, né, essas alterações comportamentais no estilo, sendo ineficazes na geração de resultado a longo prazo. Assim, as operações bariátricas têm sido consideradas um método eficaz para a perda de peso sustentada. A cirurgia bariátrica é vista como um último recurso para pacientes com obesidade grave, proporcionando aos mesmos uma redução no IMC, que repercutem nas reduções da mortalidade e na melhora das comorbidades clínicas. A partir dessa figura, a gente pode acompanhar o crescimento da utilização da cirurgia bariátrica no nosso país. Então, se a gente acompanhar lá no ano de 2011, juntando aí todos os serviços de saúde, nós tivemos a realização de 34.629 procedimentos. Passando para o ano de 2018, juntando todos os procedimentos realizados, a gente teve um total de 63.969. Esses 8 anos representaram aí um crescimento de 84,73%, né, no crescimento da utilização da cirurgia. Então, a gente tem aí em 8 anos um total de 424.682 pacientes submetidos a este procedimento. Trazendo para os últimos anos, né, 3.129 procedimentos foram realizados em 2020 e 1.935 procedimentos em 2021. Essa queda, né, nos números, ele se deve à paralisação dos procedimentos no tempo de pandemia, né? Então, agora que a gente percebe aí uma retomada. E, em contrapartida, o aumento da obesidade e das doenças associadas ocorreu aí em todo o país. Frente ao que foi exposto, torna-se necessário estudos que compreendam os possíveis efeitos da cirurgia e seus possíveis efeitos na emoção e comportamento. Pesquisas publicadas relacionam depressão, transtornos alimentares, insatisfação com a imagem corporal, disfunção sexual e ou discórdia conjugal, bem como abuso de substância pós-intervenção. Desta forma, torna-se essencial a investigação nesse grupo de pacientes. A cirurgia, ela não finaliza o tratamento, é o início de um período de mudanças comportamentais e emocionais, alimentares e físicas. Muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigada, Meriane, e parabéns pela sua excelente apresentação. Certamente um trabalho de grande relevância para a sociedade científica também. Muito bem, gostaria de lembrar a todos que durante as apresentações podem colocar as suas dúvidas, os seus questionamentos e as suas sugestões aqui no chat ao vivo, que assim que possível o discente responderá aos seus questionamentos. Se você está gostando das apresentações, compartilha com seus amigos e também deixa o seu like aqui. Muito bem, para darmos sequência a essa noite, chamamos agora a nossa discente Michele Cristina Erkman para apresentar o seu trabalho intitulado Alimentação e Saúde Bucal. Muito bem, Michele, seja muito bem-vinda e agora a palavra é sua. Olá, sejam todos bem-vindos à minha apresentação na 25ª Mostra Científica da Uniplac. Eu sou Michele Erkman, discente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, mestrado em Ambiente e Saúde. O meu trabalho é intitulado Alimentação e a Saúde Bucal.
Os meus orientadores são a professora doutora Annelise Viapiana Maziero, doutora Cleonice Gonçalves da Rosa e doutor Dalvan Antônio de Campos. Quem nunca ouviu essa frase? A saúde começa pela boca. É um chavão, mas é verdadeiro. Nutrição e saúde bucal, alimentação e saúde bucal tem tudo a ver. A cavidade bucal, ela tem várias estruturas importantes que funcionam em perfeita harmonia. Os dentes, língua, lábios, saliva, vasos sanguíneos. A cavidade bucal, ela apresenta micro-organismos que colonizam a superfície dos dentes, periodonto e tecidos moles, em equilíbrio dinâmico com o outro. Na ocorrência de um desequilíbrio, desbiose, pode ocorrer condições que favorecem o surgimento da doença cárie ou doença periodontal. Tal desequilíbrio pode ser causado por uma alta frequência no consumo de sacarose, hábitos de higiene incorretos, alterações salivares e condições sistêmicas. Por isso, é tão importante o pré-natal odontológico. Os dentes de leite, eles iniciam sua formação por volta da 6ª, 10ª semana de gestação, e os dentes permanentes por volta do 5º mês de gestação. Por isso é fundamental uma alimentação equilibrada e visitas regulares ao dentista para que possa orientar sobre cuidados com os dentes da mãe e a preparação para a formação dos dentes do bebê. Alterações na saúde da gestante também poderão influenciar na formação dos dentes do bebê. Doenças sistêmicas e o uso do cigarro, bebidas alcoólicas e infecções durante a gestação pode ocasionar dentes mal formados ou problemas com o bebê. O paladar do bebê se desenvolve ainda na barriga da mãe. No útero, ele tem contato com aromas e sabores, constituindo suas preferências alimentares. As papilas gustativas se formam a partir da 7ª e 8ª semana de gravidez, e cada sabor é experimentado através do líquido amniótico. O doce do chocolate, o amargo do limão e o salgado chegam ao útero pela circulação sanguínea. Por isso, o ideal é adotar uma dieta balanceada, fugir da tentação da praticidade dos ultraprocessados e investir em alimentos ricos nutricionalmente, oferecendo variedade e qualidade para ajudar a criar um hábito alimentar o mais saudável possível para a criança. Além disso, pesquisas apontam que alimentar-se de açúcares e gorduras durante a gestação aumenta a chance da criança desenvolver alguma doença na fase adulta, como diabetes, hipertensão, intolerâncias alimentares e alergia. A Organização Mundial de Saúde não recomenda o consumo de açúcar antes dos 2 anos de idade, porque o açúcar é considerado como fator de risco comum para outras doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade e diabetes tipo 2. A transição de alimentos líquidos, alimentos semilíquidos, pastosos, semiduros e duros, além da questão alimentar, é fundamental para o correto desenvolvimento dos arcos dentais. A orientação para essa transição ajuda no aprendizado da mastigação, que será importante para o futuro desenvolvimento dos músculos da mastigação. A transição alimentar, juntamente com o acompanhamento da erupção dos dentes de leite, ajudam para que a mastigação seja bilateral, ou seja, de ambos os lados da boca, e balanceada, evitando mordidas cruzadas, posterior ou anterior. O caminho da alimentação saudável e da saúde bucal, então, começa lá na gestação, o bebê ainda lá na barriga da mamãe, e depois do nascimento, durante o aleitamento, com a introdução alimentar, com o rompimento dos dentes, fazendo a higiene bucal correta, e continuando com hábitos saudáveis alimentares e evitando açúcar pelo menos até os 2 anos de idade. Tudo o que colocamos na boca pode variar o pH da nossa saliva. Alguns alimentos podem elevar a acidez da saliva, tornando o meio muito importante para a proliferação de bactérias que afetam a preservação dos dentes. Uma alimentação saudável contribui para o bem-estar geral, inclusive para a saúde bucal, pois há vários nutrientes presentes em alimentos que são capazes de conservar e manter os dentes fortes e saudáveis, como o cálcio, que fortalece os dentes, vitamina A, que é necessária para o tecido epitelial, vitamina B e ferro, que são importantes para as gengivas, vitamina C, que protege o tecido das gengivas contra lesões e ajudam na cicatrização, como no ferimento ocasionado por um fio dental. A vitamina D, que ajuda na fixação do cálcio nos ossos e dentes, o fósforo, que torna os ossos e dentes mais fortes, as fibras, que ajudam a limpar os dentes e gengivas, a água, que contribui para a produção de saliva e elimina restos de alimentos e placa bacteriana. Alimentos que podem prejudicar a saúde bucal, o consumo em excesso
de alimentos ricos em açúcares, amido e carboidratos, tais como arroz, massas, bolachas, salgadinhos, ajudam na formação de ácidos que agridem o esmalte dos dentes. Uma vez que o esmalte fica desgastado e perde os minerais essenciais, os dentes ficam predispostos à formação de cáries. O açúcar que está em doces, chocolates, balas, chicletes e refrigerantes é o disacarídeo mais comum. Ele causa a diminuição do pH, por consequência, a desmineralização da superfície dentária, aumentando o risco de cárie. Os açúcares acumulados entre os dentes e na gengiva também pode causar inflamações, ocasionando a gengivite. Alimentos industrializados, em geral, possuem grandes quantidades de corante, sódio e conservantes. Estes provocam manchas, desmineralização e corrosão em decorrência da presença de ácidos. Mastigar corretamente evita que venha a ter problemas como cáries, já que os restos do que não for adequadamente consumido podem se acumular entre os dentes. Mastigar incorretamente pode acarretar em dor causada por distúrbios na articulação temporomandibular. Ela conecta o maxilar ao crânio e, quando não é utilizada corretamente, ou seja, se a mastigação é incompleta, favorece o desenvolvimento de infecção e dores na boca, no pescoço e na cabeça. Se o problema que leva às dificuldades de mastigar, seja perda dentária, é fundamental procurar um profissional dentista e encontrar a melhor solução para fazer um implante dentário ou prótese. Assim, a arcada volta a ter harmonia e permite que cada dente realize a sua função corretamente, além de proporcionar um notável ganho de autoestima e bem-estar a quem sofre com essa questão. Comece a prestar atenção na forma com que você se alimenta em sua rotina, para comer melhor e valorizar a importância dos dentes no processo, evitando que haja quaisquer problemas digestivos ao longo do dia. Certifique-se de mastigar bem a comida, em ambos os lados da boca, e coma devagar, de modo que preste atenção nos sabores e texturas daquilo que consome. Ao realizar uma refeição, cada dente de sua arcada é acionado para executar uma função. Isso os torna essenciais individualmente, para que a digestão seja bem-sucedida e também evita sintomas como refluxo, azia, sonolência depois de uma grande refeição. Comer com calma e triturar bem os alimentos evita que o estômago fique sobrecarregado e necessite, portanto, digerir grandes pedaços de alimento em pouco tempo. Como um mecanismo ideal, todos os dentes trabalham juntos para que o processo seja harmônico. Na boca, nós temos 4 tipos de dentes. Os incisivos, que são os anteriores, servem para cortar os alimentos. Os caninos, que são as presas, servem para rasgar os alimentos ou perfurar. Os pré-molares servem para amassar os alimentos e os molares para triturar. Ao longo da vida, nós temos 2 arcadas, a infantil e a adulto. Na arcada infantil, os dentes começam a nascer por volta dos 6 meses de idade e terminam por volta dos 3 anos de idade, tendo um total de 20 dentes. Na arcada adulto, com os dentes permanentes, eles começam a irromper por volta dos 6 anos de idade e terminam pelos 18, 21 anos de idade, com o nascimento dos dentes cisos, podendo chegar a totalizar 32 dentes. O dente é composto pela coroa, que é a parte visível, que a gente vê a parte branquinha, e a raiz, que fica abaixo da nossa gengiva. Internamente, o dente é dividido em esmalte, dentina e polpa, onde tem o canal radicular. Então, as funções dos nossos dentes é sorrir, mastigar, comer, autoestima, estética, guardar espaço para os dentes permanentes, falar corretamente as palavras, deglutir, engolir, e também estimulam o crescimento ósseo. A importância dos dentes se verifica em diferentes processos de nossa saúde e com a alimentação não poderia ser diferente. Cuidar de sua saúde bucal, afinal, é a melhor forma de prevenir e evitar que venha a ter problemas, os quais podem surgir em quaisquer fases da vida. O equilíbrio e a preservação são as palavras-chave para manter a saúde bucal. Uma dieta balanceada garante gengiva e dentes saudáveis, assim como o bem-estar e a saúde em dia. As escolhas alimentares são fatores importantes para evitar as cáries e as doenças periodontais. Alguns alimentos são mais benéficos do que outros. No entanto, não é necessário excluir por completo os alimentos considerados vilões dos dentes, e sim equilibrá-los na dieta. Para manter a saúde bucal, é importante higienizar de maneira adequada os dentes e consultar regularmente o dentista a fim de prevenir e tratar doenças. Como assim a cárie dentária, que é uma das doenças mais prevalentes em todo o mundo, sendo a doença crônica mais comum na infância. Aqui temos alguns estágios da doença cárie, desde a mancha branca inicial até o final, já com uma cavidade que precisa de tratamento de canal ou a extração. Os estágios da doença, só de uma maneira mais ilustrativa.
E temos também as doenças periodontais, que é a gengivite, inflamação da gengiva, e a periodontite, que é o estado dessa mesma doença mais avançado, né, podendo ter a perda dos dentes. Então, uma boa higiene bucal pode evitar problemas mais graves, né, não são só os dentes, são problemas cardíacos, derrames, câncer bucal, diabetes, né, problemas pulmonares. E como que a gente evita tudo isso? Com a higiene bucal? Deve ser feita a escovação pelo menos 3 vezes ao dia, com creme dental fluoretado na quantidade indicada para cada idade. Né? A gente deve escovar os dentes pela parte da frente, a parte de trás e na parte onde mastigamos e a língua. Usar o fio ou fita dental para limpar o meio entre os dentes, onde a nossa escova não alcança, e também as gengivas. Então, ter uma boa alimentação equilibrada, né, e saudável, somada com hábitos de higiene bucal, irá resultar em um sorriso bonito e saudável. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Michele, pela excelente explanação. Parabéns pela sua apresentação. Mais um trabalho que certamente trará grande importância e contribuição à ciência. Muito bem, e para darmos continuidade, chamamos agora a nossa discente Luísa Medeiros Carsten, que vai apresentar o trabalho intitulado Benefícios da prática dos exercícios físicos em pacientes com câncer de mama. Luísa, é a sua vez. Olá, meu nome é Luísa Medeiros Carsten, sou mestranda do programa de pós-graduação em Ambiente e Saúde da Uniplac. E hoje irei apresentar meu trabalho sobre os benefícios da prática de exercícios físicos em pacientes com câncer de mama. Minha orientadora é a professora e doutora Natália Veronese da Cunha, e minha co-orientadora é a professora e doutora Cleonice Gonçalves da Rosa. Em 2021, o Instituto Nacional de Câncer estimou para o ano de 2022 mais de 66 mil novos casos de câncer de mama em mulheres brasileiras, apresentando assim a maior porcentagem, 29,7%, em número de casos de todas as neoplasias malignas provocadas em mulheres brasileiras. Pesquisas mostram que pessoas diagnosticadas com câncer de mama em tratamento apresentam poucos hábitos de prática de exercício físico. Entretanto, a prática desse exercício está sendo associada a um risco reduzido de desenvolvimento, recorrência e aumento da sobrevida dos portadores de câncer. Diante disso, o objetivo da minha pesquisa é descrever quais os benefícios da prática de exercícios físicos em pacientes de câncer de mama por meio de uma revisão narrativa de literatura. A metodologia, então, seria a revisão narrativa, realizada na base de dados Science Direct, com a seleção de artigos publicados nos últimos 5 anos, utilizando os descritores neoplasia de mama, exercício físico e reabilitação. Quais são os resultados de discussão encontrados? Então, os resultados encontrados é que os efeitos do exercício físico em pacientes com câncer de mama são muito benéficos e envolvem efeitos fisiológicos e psicológicos, além da melhora da força e aptidão cardiorrespiratória desses pacientes, para melhorar, então, o prognóstico deles. O exercício físico, ele também diminui a dor e o crescimento tumoral, uma vez que ele melhora a oxigenação e a vascularização no microambiente tumoral. Consegue reduzir também os sintomas, tanto do câncer quanto dos tratamentos para o câncer, e a tolerância desse paciente ao tratamento. Outros efeitos envolvem ações sobre o sistema imunológico, que, como eu comentei, o exercício físico ele melhora essa vascularização, então ele permite que mais células do sistema imune cheguem nessa região, fazendo com que haja uma melhor evolução, né, uma evolução mais favorável da doença. Outro efeito seria a produção de alguns hormônios e repercussões cardioprotetoras, já que o exercício físico ele tem uma ação antioxidante sistêmica,
que repara o excesso de estresse oxidativo causado por alguns tratamentos, como a quimioterapia. E por fim, e não menos importante, o exercício físico ele melhora a qualidade de vida e o perfil de fragilidade desses indivíduos, que muitas das vezes está diminuída por conta da patologia, né? Então, o exercício físico ele vai facilitar a recuperação cirúrgica desse paciente, vai ajudar a prevenir complicações do tratamento e também descompensações desse paciente. As referências utilizadas, então, nessa apresentação, e o meu muito obrigada. Obrigada, Luísa, pela sua bonita e excelente apresentação. Lembramos a todos os que estão participando aqui conosco que deixem os seus questionamentos, as suas dúvidas, aqui no chat ao vivo, que assim que possível os nossos discentes estarão respondendo aos seus questionamentos. Deixe também os seus comentários, as suas sugestões, que ficaremos muito felizes com a sua contribuição. Bem, seguindo com as apresentações desta noite, eu chamo agora a nossa discente Sabrina Oliveira Goulart, que vai apresentar o trabalho intitulado Epidemiologia da Disfunção Sexual Feminina em um município da Serra Catarinense. Seja bem-vinda, Sabrina, e fique à vontade para fazer a sua explanação. Boa noite a todos. Eu me chamo Sabrina Oliveira Goulart, sou acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Saúde. Estou aqui para apresentar para vocês o meu projeto de pesquisa, cujo título é Epidemiologia da Disfunção Sexual Feminina em um município da Serra Catarinense. A minha orientadora é a doutora Natália Veronese da Cunha e a minha co-orientadora é a doutora Bruna Fernanda da Silva. Bem, não tem como falar em feminina sem vivida e expressar pensamentos, desejos, atitudes, comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos. Ela também pode ser influenciada por fatores biológicos, psicológicos, sociais, culturais, históricos e religiosos, muitas vezes também por fatores jurídicos e econômicos. Bom, entendendo o que é sexualidade, podemos aí então entender o conceito de saúde sexual, que segundo a Organização Mundial de Saúde, não se refere simplesmente à ausência de doenças, disfunções e enfermidades, mas sim é o estado de bem-estar físico, emocional, mental e social relacionado à sexualidade, e exige uma abordagem positiva e respeitosa no que tange à sexualidade e relacionamentos sexuais. Bom, entendido o que é sexualidade e o que é saúde sexual, agora sim podemos falar sobre função ou disfunção sexual feminina. Segundo o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, a disfunção sexual feminina é uma desordem ou relato de sofrimento pessoal em uma ou mais das seguintes áreas da resposta sexual, ou das seguintes fases da resposta sexual: desejo, excitação, orgasmo ou resolução. Essa é uma classificação linear da resposta sexual humana, mas outros autores também trazem uma classificação um pouquinho diferente, que seria uma classificação cíclica, né? E alguns até, mesmo nessa linear, adicionam uma outra fase. Mas para ficar mais fácil o entendimento, vamos falar dessas 4 fases. A fase de desejo seria a fase em que a mulher está apta, que ela está pronta, né, que ela está desejando ter um ato sexual. Então, quando ela está aberta a essa possibilidade. A fase de excitação, ela já é a fase de resposta fisiológica, de resposta do corpo a algum tipo de estímulo, né? Então, é a fase em que tem o aumento da lubrificação, que aumenta a irrigação sanguínea no local, né? Contrações musculares, o útero sobe um pouquinho, aumentando o tamanho do canal vaginal,
para receber a penetração, né? Então, seria o corpo da mulher se preparando para o ato sexual em si. É aqui que alguns autores incluem uma fase a mais, chamada de platô, que seria a fase de penetração de subida, é a fase que precede o orgasmo. Então, o orgasmo seria o ápice da fase de excitação, e em seguida dele temos a fase de resolução, que é o retorno do corpo ao estágio inicial, né? Então, qualquer desordem, qualquer alteração em alguma dessas fases que traga sofrimento pessoal ou insatisfação é considerado uma disfunção sexual. Também temos as disfunções sexuais dolorosas, que é a presença de dor em qualquer uma dessas fases, ou até uma dor que impede que essas fases aconteçam. Bem, então, a disfunção sexual feminina, essas disfunções, elas estão intimamente relacionadas à saúde emocional da mulher e à sua autoestima. Alguns estudos trazem que mulheres que têm disfunção sexual também têm baixa autoimagem genital, muitas vezes depressão ou sintomas depressivos e angústia geral. Eles também relatam que as mulheres que têm disfunção sexual veem a disfunção como algo fisicamente e socialmente excludente. E isso tem um impacto nos relacionamentos interpessoais dessa mulher, especialmente nos relacionamentos afetivos, o que causa, né, acaba consequentemente diminuindo a satisfação dessa mulher e reduzindo também, diminuindo a sua qualidade de vida. Então, diante desses fatores, estamos, na verdade, também diante de um problema, né? Porque, do ponto de vista histórico, social e cultural, a sexualidade feminina ela é carregada de tabus e preconceitos. Ninguém fala sobre o assunto, né? Ninguém fala, ninguém pesquisa. Então, a disfunção sexual feminina ela é um fenômeno psicossocial, e eu diria até que biopsicossocial, de complexo diagnóstico e tratamento. Ela tem origem multifatorial e essa mulher, ela traz queixas biológicas, físicas e também psíquicas, o que faz com que a gente tenha um olhar, né, multiprofissional, multidisciplinar e eu diria que até interdisciplinar sobre este problema. Outra questão também é que essas disfunções são subdiagnosticadas, seja ela por inibição ou constrangimento da própria mulher em relatar o problema ao profissional de saúde, assim como o profissional de saúde não conhecer, né, o desconhecimento do profissional de saúde a respeito dessas disfunções, ou até mesmo o desconhecimento da anatomia mesmo específica da região. Então, visto todos esses fatores e esses problemas, esse estudo tem como objetivo principal, objetivo geral, conhecer o perfil epidemiológico da função sexual feminina de um município da Serra Catarinense e, como objetivos específicos, caracterizar o perfil sociodemográfico e clínico das participantes, identificar o índice da função sexual delas, avaliar também a qualidade de vida e fazer, né, verificar a associação entre esse índice da função sexual e a qualidade de vida das participantes. Ele será um estudo epidemiológico transversal exploratório com abordagem quantitativa. Ele acontecerá de forma presencial ou remota, sempre no formato online, e será realizado com mulheres residentes no município de Lages, Santa Catarina. As participantes poderão responder os questionários utilizando computador, tablet ou smartphone, no local e horário que julgarem viável ou nos locais visitados pelas pesquisadoras com o auxílio das mesmas, quando necessário. Em relação às participantes do estudo, os critérios de inclusão são mulheres cisgêneros sexualmente ativas, que tenham idade acima de 20 anos, que tenham tido pelo menos uma relação sexual nos últimos 30 dias e que aceitarem participar da pesquisa a partir de um convite digital e o aceite do termo de consentimento livre e esclarecido. Em relação aos critérios de exclusão, então, quais são as mulheres que não participarão
da amostra, da pesquisa. Gestantes ou puérperas de até 6 meses, mulheres que tenham realizado cirurgias ginecológicas também nos últimos 6 meses, mulheres com prolapso de órgãos pélvicos grau 3 ou 4, e mulheres que estejam em tratamento ou tenham se submetido a tratamento oncológico nos últimos 6 meses, né? Esses critérios de exclusão foram escolhidos porque esses são fatores que influenciam diretamente na função sexual dessas mulheres. O intuito é estudar mulheres que não tenham tido nenhum tipo de intercorrência. Ainda em relação aos participantes do estudo, né, a amostra será não probabilística por cota e estima-se a participação de, no mínimo, 420 mulheres que foram estratificadas por idade, né, com dados a partir de um cálculo amostral, com dados do último censo do IBGE, com o censo de 2010. Então, nós temos ali na tabela os 7 estratos etários e a quantidade mínima de mulheres em cada estrato. Em relação aos instrumentos de coleta de dados, serão utilizados 3 questionários online autoaplicáveis, um para caracterizar o perfil sociodemográfico e clínico da população estudada, outro é o FSFI, que é o Índice da Função Sexual Feminina, que é uma escala breve validada para uso na língua portuguesa, que vai identificar o índice da função sexual, e o RUCU Breve, que é um instrumento para avaliação da qualidade de vida, né, muito conhecido, ele é da Organização Mundial de Saúde. Então, com isso, os resultados esperados, né, é que a gente consiga ter um panorama desses transtornos e que futuramente a gente possa planejar intervenções e tratamentos dessas disfunções sexuais das mulheres. Bom, é isso. Eu agradeço a atenção de todos vocês e boa noite. Obrigada, Sabrina. Foi uma excelente apresentação, certamente um tema de grande relevância e que merece ser discutido. Parabéns. Muito bem, dando continuidade às nossas apresentações, agora nós teremos o trabalho intitulado Grupos Reflexivos com Homens, Autores de Violência de Gênero, Processos Avaliativos, que será apresentado pela nossa discente Helena Cristina Silva. Helena, é a sua vez. Fique à vontade. Olá, eu me chamo Helena Cristina da Silva, sou discente do Programa de Pós-Graduação, Mestrado em Ambiente e Saúde da Universidade do Planalto Catarinense e vou estar apresentando o meu projeto de dissertação do mestrado. O título da minha dissertação, então, é Grupos Reflexivos com Homens Autores de Violência de Gênero, Processos Avaliativos. Eu sou orientada pela professora Mareli Eliane Graup. O interesse, né, em trabalhar essa temática está voltado ao cenário que a gente vive no nosso município, na Serra Catarinense, com os altos índices de violência contra a mulher, né, violência de gênero e feminicídio. Então, me despertou o interesse de estudar um pouquinho mais essa questão das relações de gênero e das narrativas dos homens autores de violência. Então, eu trago, né, na introdução, que a violência de gênero ela é um fenômeno complexo que vai envolver várias dimensões do âmbito social, familiar, psicológico, econômico, cultural, e em uma realidade, um contexto que é marcado pelas diferenças e relações de poder, né, entre homens e mulheres. Essa problemática, ela precisa ser tratada como um problema de saúde pública que perpassa, então, as leis, os serviços e responsabilidades nos diversos âmbitos da sociedade. Nós sabemos que existem legislações específicas que vão dispor sobre a violência contra a mulher, pesquisas que mostram dados alarmantes a respeito desse fenômeno, bem como a estruturação e a oferta de serviços especializados para prestar o atendimento às vítimas de violência. Porém, eu trago a importância de a gente também considerar a necessidade das intervenções junto aos homens autores de violência, através, então, por meio do investimento em políticas públicas para a criação e execução de projetos voltados a espaços que sejam seguros de escuta e fala destes homens. Em 2019, aqui em Lages, foi realizado um projeto piloto de grupo reflexivo para homens, que foi nominado pelos participantes como Coração Valente.
ela foi elaborada por representantes de vários segmentos, né, aqui do município, envolvendo o Judiciário, o Ministério Público, Serviços Públicos, a Secretaria de Políticas para a Mulher, o grupo de pesquisa, né, da Universidade, o GECAL, e também o coletivo Sagrado Homem do Céu. As atividades, elas envolviam práticas circulares, que tinham como metodologia principal a questão da reflexão, utilizando, então, recursos e técnicas diversas para exercitar o diálogo, a expressão do sentimento e troca de experiências entre esses homens. Em 2020, devido ao sucesso e avaliação favorável por parte dos homens que participaram desse piloto, a Prefeitura Municipal de Lages, em 2020, através da Secretaria de Políticas para a Mulher, foi contemplada pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos para executar, com financiamento, o projeto Estruturação da Rede de Prevenção e Enfrentamento às Violências contra as Mulheres no município de Lages. Um dos propósitos desse projeto é oferecer grupos reflexivos para homens autores de violência de gênero contra as mulheres, online ou presencial, promovendo, então, as trocas, né, a reflexão sobre as violências por meio da exposição de novas perspectivas, visando, então, a compreensão e responsabilização das suas atitudes como violentas para possibilitar a ressignificação. Neste sentido, para que este projeto, né, se torne uma política pública no nosso município, para o enfrentamento desses índices tão altos de violência de gênero contra as mulheres, é necessário que haja um processo avaliativo de todo o processo metodológico e vivencial dos grupos reflexivos, que estão acontecendo ao longo do ano de 2022 e irão acontecer ao longo do ano de 2023. Sendo assim, então, a proposta da minha pesquisa é a busca, né, da produção de novos conhecimentos que embasem as políticas públicas voltadas aos enfrentamentos da violência envolta nas relações de gênero na cidade de Lages, visando a mudança deste cenário vivenciado por tantos homens e mulheres, favorecendo, então, e levando à compreensão dos processos de subjetivação envolvendo as relações de gênero. Para isso, esse estudo ele visa responder a seguinte pergunta de pesquisa: quais são os procedimentos avaliativos utilizados nos grupos reflexivos com homens autores de violência contra as mulheres no município de Lages, Santa Catarina? Diante disso, eu e a orientadora, a gente elencou como objetivos dessa pesquisa, né, de maneira geral, analisar os processos avaliativos utilizados nos grupos reflexivos com homens autores de violência contra as mulheres no município de Lages, Santa Catarina, e, especificamente, compreender os principais referenciais teóricos sobre gênero, masculinidades, grupos reflexivos e violências, conhecer as ferramentas de avaliação utilizadas no processo de execução dos grupos reflexivos com estes homens e identificar as potencialidades e fragilidades dos procedimentos avaliativos utilizados nos grupos reflexivos com os homens autores de violência contra as mulheres. Na parte metodológica, então, a caracterização da pesquisa, ela se dá como uma pesquisa qualitativa, exploratória, de cunho reflexivo e crítico. A amostra, né, o universo da pesquisa, serão convidados a participar do estudo 2 pesquisadores renomados e com experiência em grupos reflexivos, 6 autores, homens autores de violência contra as mulheres, que participam do grupo, e 2 facilitadores que foram formados para coordenar e trabalhar com grupos reflexivos. Ambos os públicos participantes do projeto de estruturação da rede de prevenção e enfrentamento às violências contra as mulheres aqui em Lages. Os sujeitos serão sorteados após, né, a indicação dos facilitadores, sendo dividido entre os perfis. Quais serão os critérios de inclusão? Os pesquisadores, então, têm experiência comprovada com grupo reflexivo, através de publicação, formação de facilitadores ou pesquisa de cunho acadêmico,
Para os facilitadores, ter concluído a formação e coordenado pelo menos 6 encontros de grupo reflexivo, e os homens, autores de violência, serem maiores de 18 anos, concordarem em participar voluntariamente da pesquisa e comprovarem 75% de presença nos encontros realizados ao longo, do ano. O instrumento de coleta de dados será a entrevista narrativa, que pretende, então, a profundidade, trabalhar com os fatos sociais, experiências individuais e coletivas, permitindo a identificação e reflexão das características das histórias cruzadas entre o contexto individual e social coletivo. O registro, das entrevistas se dará por meio de gravação de voz, transcritas posteriormente e após a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido. O projeto ele será aplicado após a autorização do Comitê de Ética em Pesquisa, respeitando todas as normas de pesquisa com seres humanos. E a análise dos dados será especificamente voltada à metodologia que é utilizada de categorização das entrevistas narrativas. Espera-se, então, com essa pesquisa, que esse estudo contribua significativamente para o enfrentamento das violências aqui no nosso município, trazendo dados que venham a somar, com o cuidado também a esses homens, e também com o fazer profissional da rede de atendimento, e que os dados possam estimular reflexões e ações no âmbito das políticas públicas voltadas à prevenção e enfrentamento às violências de gênero. Aqui as referências utilizadas. Muito obrigada e fico à disposição para esclarecimento de dúvidas. Parabéns, Helena, pela sua apresentação. Lembramos, mais uma vez, que quem tiver dúvidas, questionamentos, sugestões, por favor, deixe aqui registrado no nosso chat. Bem, e para darmos sequência às apresentações, chamo agora a nossa discente Kátia Roberta da Silva, que fará a sua abordagem a respeito do impacto do estilo de vida na produtividade dos trabalhadores nas indústrias de médio porte da Serra Catarinense. Kátia, seja bem-vinda e faça uma bonita apresentação. Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Kátia Roberta da Silva, sou aluna do programa de pós-graduação em Ambiente em Saúde e vou apresentar para vocês, então, a nossa proposta de pesquisa com a orientação da professora Lília Canã. Então, a nossa proposta é analisar o impacto do estilo de vida na produtividade dos trabalhadores das indústrias de médio porte na Serra Catarinense. Quando a gente fala em indústria, primeiro eu preciso classificar e trazer para vocês um pouquinho dos números que estão subsidiando a nossa pesquisa. Então, eu trago primeiro os dados de 2019, em que a gente traz os indicadores de acidentes de trabalho e afastamentos em toda a indústria de Santa Catarina, dados retirados, fonte, então, do Observatório da Fiesc. Nós tivemos um total em 2019, de 660 acidentes de trabalho com 3 óbitos, e um total de afastamentos de 7.690 trabalhadores com atestados superiores a 15 dias de trabalho. O que nos chama a atenção nesse slide é que apenas 9,3% são classificados nacionais, ou seja, 90,7% estão sendo afastados dos seus ambientes de trabalho por causas não impactadas no ambiente de trabalho, e gerando um custo para essas indústrias de 4,14 milhões no ano de 2019. Quando a gente vai para o ano de 2020, então nós temos uma redução no número de acidentes de trabalho, um aumento no número de óbitos, se comparados a 2019, e nós temos aí um aumento significativo no número de afastamentos, com 14.003, com percentual aí de 98,7%. A nossa proposta, então, é identificar o que está provocando esse afastamento desses trabalhadores por causas não ocupacionais. O porquê da indústria, então, nós temos um total aí na Serra Catarinense de 1.222 estabelecimentos, totalizando aí
o número de trabalhadores ativos de 17.891, e a escolha, então, para a indústria de médio porte, porque é a indústria que nós temos maior capacidade de atingir o maior número de trabalhadores. Faço também um resgate teórico, né, do conceito aí pela própria Organização Mundial de Saúde, em que traz que o estilo de vida é um conjunto de hábitos, costumes, que são influenciados, modificados, encorajados ou inibidos ao longo de todo o processo de socialização. No mundo corporativo, há uma busca constante pelo aumento da produtividade, vinculada exclusivamente ao aumento de faturamento, qualidade do que é produzido e ao crescimento da empresa. Há uma relação direta da máquina substituindo o homem, e nessa discussão, o trabalhador não é central na gestão da saúde como fundamental à produtividade. Então, os fatores de risco para as doenças crônicas, como a obesidade, sedentarismo, tabagismo, maus hábitos alimentares e estresse, têm uma relação direta com a produtividade. Então, é importante que a gente traz para a nossa pesquisa o trabalhador como sendo o centro, né? Sendo impactado por esse estilo de vida, que são essas flechinhas que ilustram, então, os pilares do estilo de vida, né, citados pela medicina do estilo de vida, que são aí a questão da alimentação saudável, a saúde do sono, atividade física, a saúde mental, controle dos tóxicos e os relacionamentos, né, de que forma que esse estilo de vida impacta e é impactado, né, na questão da produtividade. Então, a nossa pergunta de pesquisa: o estilo de vida dos trabalhadores impacta na produtividade nas indústrias do porte médio na Serra Catarinense? E o nosso objetivo geral, né? Analisar, então, os possíveis impactos do estilo de vida dos trabalhadores na produtividade das indústrias de médio porte na Serra Catarinense, e os nossos objetivos específicos, então, caracterizar os estilos de vida das indústrias da Serra Catarinense, caracterizar a produtividade das indústrias da Serra Catarinense e estabelecer a relação entre o estilo de vida e essa produtividade. Bem, a nossa proposta, então, seria essa, apresentar para vocês, até porque os resultados vão ser levantados ainda no próximo ano. Espero que a gente possa vir o ano que vem na mostra e já apresentar os resultados desse levantamento e do nosso projeto de pesquisa. Eu agradeço a disposição, a atenção de todos e desejo uma excelente mostra científica. Nos vemos aí pelos corredores da universidade. Obrigada e um abraço. Kátia, muitíssimo obrigado pela sua apresentação, parabéns pela temática e pela escolha do tema da sua pesquisa. Bem, lembramos a todos os que estão aqui para deixar as suas dúvidas aqui no chat e também compartilhem o link dessa live, né, com os seus amigos, e se vocês estiverem gostando das apresentações, deixem o like que nós ficaremos muito felizes com isso. Muito bem, chamamos agora para fazer a sua apresentação a nossa discente Caroline Nunes Arruda, que apresentará o trabalho intitulado Investigação do perfil epidemiológico dos pacientes com acidente vascular cerebral na Serra Catarinense entre os anos de 2019 a 2022. Caroline, fique à vontade. Então, muito boa noite a todos. Meu nome é Caroline Nunes Arruda, sou enfermeira e aluna do programa de pós-graduação de mestrado em Ambiente e Saúde da Uniplac. Estou realizando a dissertação do meu mestrado sobre o tema Investigação do perfil epidemiológico dos pacientes com acidente vascular cerebral na Serra Catarinense aos anos de 2019 a 2022. Minha orientadora é a professora doutora Vanessa Valgas dos Santos. Nas últimas décadas, então, houve um aumento mundial na expectativa de vida, onde ocorreu, então, a mudança total da pirâmide etária da população, onde os pacientes estão envelhecendo muito mais, juntamente com esse alto
índice de envelhecimento, as patologias associadas à longevidade estiveram um número absurdo aumentado, entre elas principalmente câncer, doenças neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, as doenças cardiovasculares, como um infarto, popularmente conhecida, neurosvasculares, principalmente dentre elas o acidente vascular cerebral, ao qual se destina o meu trabalho. Mais recentemente, então, observou-se com a descoberta da infecção pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2, o qual principalmente é um causador da síndrome respiratória aguda grave, porém ele parece estar associado com eventos trombolíticos, como principalmente o acidente vascular cerebral. Nesse sentido, então, constata-se que são diversos fatores modificáveis e não modificáveis que pode levar um ser humano a ser acometido por um acidente vascular cerebral, na sua maioria das vezes com dano à sua autonomia e sua qualidade de vida praticamente irreversíveis. O objetivo, então, deste meu trabalho investigarmos, então, o perfil epidemiológico dos pacientes com AVC, de vez que é notório aumento dessa patologia na população e está constituindo já, então, vale-se dizer, um problema social de saúde pública, onde nos leva a pacientes acometidos com danos motores, de fala, enfim, de vários dos aspectos cognitivos ao resto de sua vida. A metodologia deste trabalho, então, será um estudo retrospectivo observacional, então, o qual revisará os prontuários eletrônicos dos pacientes internados em um hospital aqui na Serra Catarinense, prontuário eletrônico, com o período temporal de janeiro de 2019 a dezembro de 2022. A escolha desse período deu-se realmente a possível ligação com o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, onde a gente pega, então, de janeiro de 2019, aquele ano todo, onde foi descoberto o novo coronavírus apenas em janeiro, então vamos ter um tempo temporal em que não havia o SARS-CoV-2 descoberto e com efeitos sobre o ser humano. Em 2021, pegaremos então a época do pico praticamente da pandemia no Brasil, e 2022 agora um período de estabilidade, onde teremos então uma associação completa dessa patologia no paciente, juntando também com outras patologias que o paciente possa vir a apresentar dentro de seu prontuário. Os resultados esperados, então, dessa minha pesquisa é que a gente consiga levantar, então, o perfil epidemiológico dos pacientes com diagnóstico de acidente vascular cerebral aqui na Serra Catarinense, dentro desse período de 2019 e 2022, com buscas nos prontuários com dados, os quais serão bem fidedignos e conseguiremos, então, levantar dados reais com o perfil epidemiológico correto sobre o perfil desse paciente acometido por AVC. Obrigada. Muito obrigada, Caroline. Parabéns pela sua apresentação. Mais um trabalho que possivelmente trará uma grande contribuição científica aqui para a nossa região. Muito bem, para dar continuidade às nossas apresentações, agora nós teremos a apresentação, então, da Cristina Rosa Rosar, que apresentará o seu trabalho intitulado Manejo da sarna da macieira com o uso de alternativas sustentáveis na Serra Catarinense. Cristina, é a sua vez. Boa noite, meu nome é Cristina, sou acadêmica do curso de pós-graduação em Ambiente e Saúde, e o tema do meu projeto de pesquisa é o manejo da sarna da macieira com o uso de alternativas sustentáveis na Serra Catarinense. A orientadora da pesquisa é a doutora Lenita, o co-orientador é o doutor Leonardo, que é um pesquisador da EPAGRE, juntamente com outros 2 colaboradores, que são a doutora Cleonice e o doutor Maico. Primeiramente, a maçã é um fruto muito consumido e estimado no mundo todo. Ela representa cerca de 10% da produção mundial. E ela também oferece diversos benefícios nutricionais, que seria a diminuição do acidente vascular cerebral e também a diminuição de doenças cardiovasculares.
Infelizmente, na produção ocorrem diversas doenças e pragas, como a sarna da macieira, que é causada por um fungo chamado Venturi naequalis, que possui 2 fases do ciclo. A sarna é mais propícia a ocorrer em regiões que possuem um clima frio, como é o caso da região sul. Nas folhas é possível observar pequenas manchas de cor verde-oliva, que com o tempo vão se tornando cinzas. Já nos frutos ocorrem rachaduras, lesões, queda prematura e também deformações. Então, para controlar essa doença, se faz o uso do controle químico, que são os fungicidas. Porém, esses fungicidas são promotores de diversas doenças humanas, como a intoxicação aguda e também a intoxicação crônica. Eles também são responsáveis pela contaminação de diversos compartimentos ambientais, como a água, o ar e também o sol. Dessa forma, o controle biológico e a nanotecnologia são 2 alternativas sustentáveis, a fim de não prejudicar tanto a saúde e também o meio ambiente. Então, o objetivo dessa pesquisa é avaliar o manejo da sarna da maçã e alternativas sustentáveis para o controle dessa doença em um município da Serra Catarinense. Com relação à metodologia, ela será dividida em 2 partes. Primeiramente, com a aplicação de um questionário com os produtores de maçã do município de São Joaquim, onde será abordado diversas questões, como os dados sociodemográficos, a incidência e a severidade da sarna na produção, os tipos de fungicidas mais utilizados para controlar a doença, também se eles utilizam algum outro produto alternativo que não seja algum fungicida para o controle da doença, e alguns dados, como as perdas e os danos que eles já tiveram na produção devido a esse fungo. A segunda parte será dada na estação experimental da Epagre, em São Joaquim, onde será feito 4 tratamentos. O primeiro serão as nanocápsulas, onde serão encapsulados o óleo essencial de eucalipto e também o óleo essencial de casca de laranja. Também será feito o controle biológico, com 3 tipos de bacilos, além do controle positivo, onde será aplicado o controle químico, que é um fungicida, e outro controle negativo, que não vai haver nenhuma aplicação de fungicida. Então, com relação aos resultados esperados, espera-se que com o uso desses produtos biológicos, bem como a nanotecnologia, possam auxiliar no controle dessa doença, a fim de reduzir o impacto que o controle químico dá no ambiente, na saúde e na sociedade como um todo. Essas são as referências utilizadas na pesquisa, na apresentação. E obrigada. Parabéns, Cristina, pela sua apresentação. Certamente um trabalho que contribuirá para a agricultura mais limpa e sustentável. Muito bem, lembro a todos que deixem os seus questionamentos, as suas dúvidas e sugestões aqui no chat ao vivo, que em breve elas serão respondidas pelos apresentadores. Lembro também que esta live ela vai ficar gravada posteriormente para quem tiver mais interesse, vontade de visualizar com mais detalhes as apresentações desta noite. Muito bem, chamo agora na sequência para a sua apresentação a discente Mariana Souza Bittencourt Bueno, que apresentará a temática relativa à odontologia verde, estratégias na formação acadêmica e atuação profissional. Mariana, seja bem-vinda, fique à vontade para fazer a sua apresentação. Então, odontologia verde, estratégias adotadas na formação acadêmica e na atuação profissional, com a orientação da doutora Ana Emília e co-orientadora doutora Lenita.
Todas as atividades odontológicas, elas vão ser fundamentais, tanto para a qualidade de vida, quanto para a saúde sistêmica, né, da população. Só que elas podem gerar grandes impactos a todo o meio ambiente. Por isso que desde 2007 vai existir essa abordagem, que combina tanto as práticas dentárias quanto de conservação ambiental, que vai ser denominada odontologia verde. Ela vai visar agregar todos os valores, tanto sociais quanto econômicos e ambientais. Ela vai colocar em foco o cuidado com a comunidade, os benefícios econômicos, o desenvolvimento de políticas e lideranças na conversão para uma odontologia global, ela ser eficaz, mais tecnológica e super inovadora. Então, o objetivo desse estudo vai ser avaliar o conhecimento e as estratégias para a implementação da odontologia verde, né, durante essa formação acadêmica e na atuação em clínicas também, pelos cirurgiões dentistas da Serra Catarinense. Então, o meu estudo ele vai ser descritivo, transversal e com abordagem quantitativa e coleta de dados também a campo. Os participantes, então, serão constituídos por estudantes do curso de odontologia da Uniplac, que vão estar entre de quarta até nona fase. A partir de sexta fase do curso, né, em torno de 73 alunos, professores do curso mais 40 e profissionais cadastrados junto à vigilância sanitária, como cirurgiões dentistas e profissionais que tenham um CRO-SC em dia, em torno de 125. Após, então, a aprovação, né, do projeto pelo Comitê de Ética, vai ser aplicado aos participantes um questionário online via Google Forms, com as perguntas fechadas sobre esses dados, né, tanto sociodemográficos quanto consumo de água, energia, o gerenciamento e descarte de resíduos, uso de materiais e tecnologias, entre outras práticas sustentáveis. Após a coleta, os dados serão analisados por meio de estatísticas descritivas. Então, espera-se, né, um diagnóstico sobre o conhecimento e abordagem do tema durante a graduação e sua aplicação nas práticas clínicas. Além de ele contribuir também para a formação de profissionais devidamente qualificados e com a responsabilidade socioambiental. Os resultados também eles vão gerar inovação e eles vão poder contribuir para a elaboração ou para novas políticas públicas de desenvolvimento de tecnologia e ações de sustentabilidade na área da odontologia, né? Focando sempre na parte inovadora e tecnológica. Obrigada. Muito obrigada, Mariana, pela sua bonita apresentação e parabéns pela temática escolhida, que é uma temática inovadora e muito necessária. Bem, seguindo com as nossas apresentações, chamo nesse momento a nossa discente Marielle Abadia Elias, que apresentará o trabalho intitulado Perfil Sociodemográfico de Agricultores Expostos aos Organofosforados. Marielle, agora é a sua vez. Olá, meu nome é Marielle Abadilias, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Saúde da Uniplac. Eu irei apresentar o trabalho intitulado Perfil Sociodemográfico de Agricultores Expostos a Organofosforados, que é orientado pela professora doutora Lenita Agostinetto e pela professora doutora Ana Emília Ciavonti. Então, os agrotóxicos, eles são amplamente utilizados em todo o mundo, e também não é diferente aqui no Brasil, principalmente nos últimos anos, onde houve um crescimento da utilização desses produtos. E dentre os grupos químicos de agrotóxicos utilizados em larga escala no nosso país, estão os organofosforados. Então, eles são um grupo de inseticidas, né? E que, apesar de ter essa função, também acaba causando intoxicações em humanos. Essas intoxicações, elas são de caráter tanto agudo quanto crônico, né? E a principal forma de toxicidade desse grupo químico de agrotóxicos é através da inibição da colinesterase, que é uma enzima muito, muito importante no nosso sistema nervoso. Então, o conhecimento sobre a população que utiliza esses produtos acaba sendo muito importante,
porque através desse conhecimento nós podemos criar estratégias apropriadas para que os organofosforados eles sejam utilizados de forma correta, evitando, né, que aconteçam essas intoxicações, entre outros males que o excesso e o uso incorreto desse tipo de produto químico pode causar. Então, nosso objetivo foi descrever o perfil sociodemográfico de agricultores que cultivam maçãs no sistema convencional, que estão expostos aos agrotóxicos organofosforados. Com metodologia, esse estudo ele é descritivo, de caráter quantitativo, né? E nós o realizamos em 2 localidades de um município da Serra Catarinense, que é conhecido nacionalmente pela sua cultura forte na maçã. E esse local ele tem um relevo que acaba propiciando um pouco mais dessas intoxicações, justamente por ser um formato de vale. Então, as casas elas estão localizadas no local mais baixo e os pomares eles são elevados. Os pomares ainda, além disso, são muito próximos das casas. Então, além desses agricultores correrem o risco durante o seu manuseio dos agrotóxicos lá no pomar, as pessoas que estão ali próximas também acabam correndo risco, né? Então, esse estudo ele foi feito através da aplicação de um questionário estruturado com perguntas fechadas aos indivíduos que manuseiam diretamente os organofosforados. A aplicação desse questionário foi feita a domicílio. Então, nós fomos até as propriedades rurais conversar com esses agricultores. A coleta de dados aconteceu no final de junho até o mês de setembro deste ano, 2022. E essa pesquisa ela só teve início após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da nossa universidade, da Uniplac. Como resultado, houve uma prevalência do sexo masculino, né? Nós entrevistamos 52 agricultores e destes 50 eram do sexo masculino e apenas 2 do feminino, que caracteriza muito, né, a questão do trabalho rural, onde as mulheres e os homens costumam ter cada um trabalhos específicos, e normalmente fica a cargo do homem, né, essas questões mais relacionadas aos produtos químicos. Quanto à idade, houve uma faixa etária que variou de 19 até 63 anos, dentre agricultores, com uma média de 42,8, sendo que esse estudo foi realizado apenas em indivíduos com mais de 18 anos. Quanto à escolaridade, né, 40,4% dos indivíduos têm ensino médio completo, 10 corresponde a 19,2% ensino médio incompleto, 4 corresponde a 7,7% ensino fundamental completo e 17 corresponde a 32,7% ensino fundamental incompleto. A maioria dos agricultores, 84,62%, é proprietário dos locais onde eles cultivam. O tempo médio de trabalho com a cultura da maçã é de 19,7 anos, variando entre 30 e 36 anos. E o tempo de trabalho com os organofosforados, especificamente, foi de 1 semana até 30 anos. Essa diferença entre o tempo médio de trabalho com a cultura da maçã e o tempo de trabalho com organofosforado, justamente porque muitos têm funções dentro do pomar que não é manuseio direto, né? Não é o preparo da calda ou a aplicação, a pulverização desses agrotóxicos na cultura. Então, por isso que existe essa diferença. Então, os próximos dados a serem analisados são relativos ao uso de EPI, a exposição aos organofosforados, o teste de colinesterase e sintomas de intoxicação aguda, né? Porque a caracterização, o perfil sociodemográfico, foi só a primeira etapa de um projeto maior, que é a minha dissertação. Então, nós ressaltamos aqui a importância da caracterização dessa população no intuito, né, de que, através do conhecimento da população, a gente consegue interpretar melhor esses próximos dados que vão ser analisados e também de fazer ações relacionadas ao trabalho desses agricultores e à saúde deles, né, de uma forma mais adequada. Então, eu gostaria de agradecer, primeiramente, à Uniplac, à universidade, ao meu programa, o PPGAS, o Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Saúde, e também ao UniEdu,
a qual eu sou bolsista, né, o Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina. Então, muito obrigada a todos. Obrigada pela atenção também. Muito obrigada, Marielle, parabéns pela sua apresentação. Lembramos mais uma vez aos acadêmicos, aos discentes, aos docentes, né, que nos acompanham aqui nessa noite de apresentações, que deixem suas sugestões, suas perguntas aqui no chat. E que também, né, se estiverem curtindo essa noite de apresentações, que deixem o seu like e compartilhe esse link com os seus amigos. Bem, e dando continuidade às nossas apresentações, chamamos agora a nossa discente Francine Malinverne Freitas, que vai apresentar o trabalho intitulado Planejamento Urbano e Qualidade de Vida das Populações em Áreas Sujeitas a Alagamentos. Francine, fique à vontade para fazer a sua explanação. Olá, tudo bem? Meu nome é Francine, eu sou mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Saúde da Uniplac e irei apresentar a pesquisa intitulada Planejamento Urbano e Qualidade de Vida das Populações em Áreas Sujeitas a Alagamentos. A presente pesquisa é orientada pela professora doutora Lúcia Secato de Lima e coorientada pelo professor Dr. Pedro Boff. Para entender o universo dessa pesquisa, é importante centralizar a qualidade de vida das populações que se encontram nas áreas sujeitas a alagamento, tendo em vista algumas estratégias para a redução desses impactos, o planejamento urbano. Com ênfase na saúde pública e planejamento urbano, o saneamento se encontra como um dos principais pilares dessa pesquisa. Para entender as definições, as 4 etapas, 4 estágios em tempos de chuva, existe o período normal, onde o leito do rio encontra-se, como o próprio nome já diz, em um nível normal, sem ultrapassar as margens. Existe, então, a enchente, que é quando o volume de água já se encontra um pouco mais avançado, mas ainda não passa a margem do rio, não vai para as vias. Existe o terceiro estágio, que é a chamada inundação, que é quando passa para as vias, atinge casas, vegetação e entorno. E existe, então, o alagamento, que é o foco dessa pesquisa, porque ele se trata quando a chuva já para, mas a água com os dejetos, com o lixo urbano, com doenças e vetores acabam ficando próxima das pessoas, próximo das residências, nas vias de passagem. Então, por isso a pesquisa tem um foco nas áreas de alagamento. Para entender um pouco melhor sobre a localização da pesquisa, é interessante observar a nascente e a jusante do rio Cará. Na terceira figura, nós observamos que a nascente encontra-se em uma topografia mais elevada do que a jusante, ou seja, a água tende a ficar acumulada na jusante, justamente onde encontram-se os bairros de estudo, Bom Jesus, Habitação e Cacetiro. Portanto, essas serão as áreas definidas para o estudo. Como justificativa, tem-se então embasamento de documentos e ações fenômenos que já aconteceram anteriormente, né? Fatos históricos foram levados em consideração. Tendo em vista 3 últimas principais datas, são as de 2011, 2017 e 2022, a última bem recente, né? Podemos observar os alagamentos ocupando uma área de quilômetros de distância do leito do rio, ou seja, são milhares de pessoas direta e indiretamente atingidas por esses fenômenos naturais, que podem ter, sim, seus impactos reduzidos, de acordo com o que será apresentado posteriormente. Segundo o Plano de Desenvolvimento Territorial de Lages, de 2018, as áreas sujeitas a alagamento encontram-se nessa mancha mais rosa aqui embaixo, no sul do mapa, que são especificamente os mapas citados, os bairros citados anteriormente. Então, a pesquisa se concentra nessa área, tendo em vista também, através de observação, pontos de ocupação irregular nessas áreas, ou seja, muito próximas,
do leito do rio, onde a água tem por tendência gravitacional, enfim, a sair do leito em tempos de cheia. A metodologia da pesquisa, então, se divide em 2 grupos, sendo o grupo A, a população que reside, né, os habitantes dessas áreas, desses bairros, onde serão entrevistados através de perguntas qualitativas sobre a qualidade de vida dessas pessoas perante os fenômenos, perante aquilo que tem sido apresentado até o momento. O grupo B serão, então, de diretores e gestores públicos para entrevistar e entender quais são as propostas públicas, as diretrizes que já aconteceram, que estão em desenvolvimento ou em planejamento, para se entender como que o poder público visualiza esses fenômenos também. Então, como eu disse, existem algumas formas de minimizar esses impactos, de mitigar esses fenômenos naturais, que seriam através de construções, de reparos, como cobertura verde, que são vegetação nas áreas superiores das edificações, que formam, então, um jardim permeável antes mesmo das águas das chuvas chegarem ao solo. Quando chega ao solo, é preciso ter um calçamento permeável, que é a cobertura do solo sendo mais porosa, que permite que a água penetre e não ela fique na superfície fazendo esse acúmulo de água. Os parques alagáveis são, então, outras opções, que são estrategicamente localizados à beira dos rios ou alguns pontos mais baixos, né, que servem para armazenar a água. Possui um entorno favorável e seguro para que haja, então, a permanência e uso das pessoas, mesmo que em períodos de cheias, para que as pessoas se encontrem e identifiquem no espaço e haja, então, o pertencimento da população para com aquele ambiente que foi projetado para auxiliar social e ambientalmente falando. As praças piscinas, que podem ser áreas de lazer, mas também servem de grandes reservatórios em períodos de cheia. Elas retêm a água e depois é devolvida ao subsolo ou ao leito do rio por encanamentos. Então, para a resolução desses impactos, é preciso pensar em um público, em transportes alternativos sustentáveis, para que haja, então, essa troca de materialidade substituição de asfalto, ou então redução. É preciso pensar no comércio local e regional para que isso se mantenha. E com objetivos são as vegetações e espécies naturais do local, a saúde pública, conexões urbanas entre bairros e municípios e o ciclo da água sendo compreendido pela população e disseminado através desses espaços. Aqui nós temos um exemplo, um pequeno estudo realizado anteriormente, onde encontram-se três terrenos, né, grandes terrenos hoje ociosos, nos bairros Cacetiro, Bom Jesus e Habitação, onde podem ser aplicadas essas medidas mitigatórias citadas anteriormente. Neles contém praças secas, abertura de córrego, que anteriormente existia ali e hoje está coberto por vegetação, enfim, não está aberto. É preciso entender a identidade da população que está ao redor. Então, tem área de pipa, área para futebol, que é aquilo que a população usa ao redor. Estacionamento, vegetação alta e densa, vegetação alta e dispersa, vegetação baixa, densa, área de recreação, área técnica para o tratamento dessas águas residuárias, museu da água para, então, a educação ambiental se fazer presente nesses espaços tão importantes, praça infantil para idosos, adolescentes, enfim, ponte de acesso. São medidas necessárias que impactam diretamente no uso e ocupação desses espaços, que farão a diferença para a comunidade e sociedade no geral. Aqui seria mais próximo do primeiro terreno, onde tem as quadras piscinas, quadras elevadas, jardim verde, vegetação na cobertura verde. Aqui um sistema de realocação das pessoas que hoje encontram-se em áreas que são atingidas com mais impacto, né? Então, em áreas de ocupação irregular, teria esse realocamento das pessoas mais para áreas próximas, porque elas pertencem àquele bairro. Então, elas precisam permanecer naquele bairro para se sentirem, né, identificadas. É claro que esses são dados que nós vamos coletar para falar com maior propriedade daquele local nas entrevistas, né? Aqui
seria o terreno maior, onde existe tratamento de efluentes por zona de raízes, para tratar essas áreas residuárias e após devolver para o solo, as quadras piscinas, quadras elevadas, um grande córrego que hoje já existe. Aqui é um modelo, né, um esquema de como funcionam, então, essas quadras piscinas. Após o elevado número de chuva, o leito do rio enche, e depois, quando chega em um certo nível, passa para as quadras piscinas que se encontram nas proximidades, né, no entorno do rio. Após isso, elas diminuem. Então, com essa pesquisa, nós esperamos identificar as dificuldades do planejamento urbano de Lages, no que se refere às ocupações de risco, e assim trabalhar para um desenvolvimento sustentável do município de Lages. Aqui são as referências. Qualquer dúvida, podem me perguntar, estou à disposição. Obrigada. Parabéns, Francine, pela excelente apresentação e pela escolha da temática da sua pesquisa. Muito sucesso na realização dela. Muito bem, chamamos agora, na sequência, a nossa discente Caroline Ramos Buzin Favetti, que vai apresentar o trabalho intitulado Relação entre o estilo de vida e a vertigem. Caroline, é contigo. Olá, este trabalho fala sobre a relação entre estilo de vida e vertigem. Foi realizado por mim, Caroline Ramos Buzin Favetti, sob orientação da professora doutora Cleonice Gonçalves da Rosa e com orientação da professora doutora Natália Veronese da Cunha. O equilíbrio envolve a integração central de múltiplos sistemas sensoriais, vestibular, visão, propriocepção e exterocepção somatosensorial. Também envolve vias reflexas neuromusculares e força central e inferior do corpo para manter a estabilidade postural em resposta aos estímulos recebidos. Os termos tontura e vertigem são comumente usados para indicar uma variedade de sintomas relacionados à orientação espacial e percepção do movimento. Embora a etiologia seja multissistêmica, ela pode ter origem em alterações cardiovasculares, pode ter origem por uma vertigem postural paroxística benigna, tontura postural perceptual persistente, a doença de Meniere ou tonturas relacionadas a medicações. Um número limitado de artigos de estudos comparou o estilo de vida em pacientes com tontura. Assim, o presente estudo tem o objetivo de identificar se há relação entre o estilo de vida e a vertigem. Foi realizada uma revisão sistemática de literatura nas bases PubMed, Cielo, Lilacs e Science Direct. Foi utilizado os descritores vertigem, tontura e estilos de vida, identificados no título, resumo ou palavras-chave dos artigos. Foram encontrados 40 artigos na PubMed, 2 na Cielo, 5 na Lilacs e 168 na Science Direct. Um total de 215 artigos foram encontrados. Após a seleção de título e abstract, foram excluídos 196 artigos e mais 3 artigos em função de ele ser repetido. Após a leitura completa do texto, foram excluídos mais 7 artigos, totalizando 9 artigos selecionados. Na discussão, a população adulta ela apresenta de 15% a 20% de sintomas debilitantes e dentre as doenças que podem estar associadas à vertigem, destaca-se 3 classes, que seriam a otológica, a central ou a funcional ou psicológica. A prevalência da tontura aumenta com a idade e esses pacientes muitas vezes sofrem com limitações das atividades de vida diária. Fatores podem contribuir para o aparecimento da tontura em indivíduos idosos, que incluem o envelhecimento de sistemas relacionados ao equilíbrio corporal, presença de doenças crônicas associadas ao uso contínuo de medicações, ou causas vestibulares, que são as mais comuns, são as doenças de Meniere e a vertigem posicional ou postural paroxística benigna, a VPPB.
Na VPPB, sabe-se que os detritos otoconiais desalojados entram nos canais semicirculares ou aderem à cúpula. E vários fatores, como envelhecimento, degeneração otolítica, metabolismo ósseo anormal, baixo nível de vitamina D e flutuação hormonal, têm sido relacionados a fatores predisponentes da vertigem postural paroxística benigna. No entanto, a etiologia dela é desconhecida e, portanto, é denominada idiopática. Já a doença de Meniere, ela é uma doença do ouvido interno, caracterizada por ataques recorrentes de vertigem, perda auditiva flutuante e zumbido, com duração mínima de 20 minutos, acompanhados de náuseas, vômitos, nistagmo rotacional horizontal espontâneo, perda auditiva, plenitude e zumbido. O tratamento convencional para essas patologias, ela se dá através de medicações, exercícios de adaptação, substituição e habituação ou reposição canalítica. Dentre os pilares relatados nos estudos avaliados, destacam-se o sono, a nutrição, ansiedade, estresse e atividade física. Muitos pacientes têm sofrimento emocional e sintomas de ansiedade e depressão. Tais sintomas psicológicos, eles limitam as atividades físicas e sociais dos pacientes e podem afetar drasticamente a sua qualidade de vida. A modificação da dieta no paciente com síndrome de Meniere, como restrição de sal, cafeína, restrição na ingestão de álcool, tem sido amplamente recomendada. Porém, não há evidências de ensaios clínicos randomizados que apoiem ou refutem essa recomendação. Um outro estudo, com 240 indivíduos, foi observado que os scores médios em qualidade subjetiva de sono, distúrbios de sono, uso de medicação para dormir e disfunção diurna foram significativamente maiores no grupo de vertigem postural paroxística benigna. A falta de atividade física regular, baixo nível de aptidão física, horas insuficientes de sono e distúrbios nutricionais são fatores de risco para diversas alterações metabólicas e circulatórias, que causam diversos sintomas, assim como a tontura. Um transtorno psiquiátrico anterior é um forte prediletor para o desenvolvimento de distúrbios psiquiátricos reativos em pacientes vestibulares, tendo evidências de associação da vertigem com a depressão. Associada à piora dos sintomas depressivos, da autoavaliação de saúde, diminuição da participação em atividades sociais e menor confiança na realização de atividades diárias. Conclusão. Os pacientes com vertigem apresentam uma qualidade de vida prejudicada, seja nos aspectos físicos, funcionais ou emocionais, nos períodos de crise e fora de crise, sendo que o prejuízo da qualidade de vida sempre foi maior no período da crise. Entre os aspectos mais prejudicados está a qualidade de sono. Além dos tratamentos já conhecidos e comprovados, a mudança de comportamento pode ser necessária e pode ajudar a criar hábitos duradouros, como atividade física adequada para cada caso, alimentação saudável, melhora do sono e cessação do tabagismo, formação e manutenção de relacionamentos de gerenciamento de estresse. Dessa forma, as ações se tornam complementares no tratamento de todo paciente no seu contexto social. Esforços devem ser feitos para descobrir fatores no estilo de vida que pode estar relacionado à ocorrência de episódios de vertigem. As referências utilizadas nesta apresentação são essas. Obrigada. Muito bem, mais uma excelente apresentação. Parabéns, Caroline. Lembramos a todos que façam os seus questionamentos, que deixem as suas sugestões aqui no chat. Bom, passamos então para a próxima apresentação da noite, que será apresentada pela nossa discente Elizabeth Marlene Senen, e que se trata da pesquisa relativa à relação entre os fatores biopsicossociais e o desenvolvimento da disfunção temporomandibular.
Muito bem, Elizabeth, agora é contigo. Olá, eu me chamo Elizabeth, estou aqui para falar um pouquinho sobre a relação entre fatores biopsicossociais e o desenvolvimento de disfunção temporomandibular. A minha orientadora é a professora doutora Natália Veronese da Cunha e a minha co-orientadora é a professora doutora Bruna Fernanda da Silva, além da nossa colaboradora, que é a fisioterapeuta especialista Letícia Souza de Oliveira. Eu sou do curso de pós-graduação, mestrado em Ambiente e Saúde. Falando um pouquinho sobre a disfunção temporomandibular, é um tipo de dor orofacial que envolve diversos problemas clínicos e que afeta os músculos da mastigação, a articulação temporomandibular e também as estruturas adjacentes. É uma disfunção que não tem cura e apresenta também curso crônico ou recorrente, dependendo do tratamento desse paciente e também do estilo de vida. E é desencadeada devido a um desequilíbrio do sistema estomatognático. Essa disfunção, ela apresenta diversos sinais e sintomas e envolve muitos fatores de risco associados, inclusive os biopsicossociais. Os fatores de risco que a gente pode estar apresentando aqui, principalmente os biopsicossociais, são fatores que determinam grupos com ou em risco para estar desenvolvendo a sintomatologia de DTM, como a má qualidade do sono, a hipervigilância, a catastrofização da dor, cinesiofobia, estresse e também ansiedade. Falando um pouquinho sobre a sintomatologia, as principais que a gente pode estar graduando aqui é o quadro álgico muscular, orofacial e também cervical, o bloqueio da articulação ou diminuição da amplitude de movimento, sensibilidade dos músculos da mastigação, estalidos, ruídos ou algum som articular, zumbido no ouvido, níveis elevados de tensão muscular e também fadiga, aumento da sensibilidade dolorosa, a palpação e também outros. Então, o objetivo desse estudo é compreender a relação entre os fatores biopsicossociais e o desenvolvimento de disfunção temporomandibular. Então, nós fizemos uma revisão de literatura, utilizando as bases de dados Cielo e CAPES em setembro de 2022 e utilizamos os descritores de disfunção temporomandibular, sinais e sintomas, ansiedade e estresse, de acordo com os descritores em Ciências e Saúde, o DEX. Também foram selecionados os artigos publicados nos últimos 5 anos, com os textos que estivessem disponíveis na íntegra e também que tivessem acesso gratuito. Os artigos que nós encontramos, eles relacionam a DTM com a presença de tensão emocional, parafunção mandibular, situações estressantes, dor espontânea e novos hábitos comportamentais. Então, os fatores biopsicossociais, eles devem sim ser considerados durante uma avaliação do paciente, como estresse percebido e também os níveis de ansiedade, porque esses fatores, eles podem ser os responsáveis por estar desencadeando a sintomatologia associada. Os níveis elevados desses fatores que eu acabei de citar, eles contribuem tanto para o desenvolvimento da disfunção, quanto a sua perpetuação, além de influenciar no tratamento. Então, vai depender muito se a pessoa vai mudar o estilo de vida, os hábitos comportamentais orais, e os hábitos deletérios também. Por isso que é importante, né, para o diagnóstico e também para o tratamento de DTM, um acompanhamento multiprofissional, por ter muito fator associado de diversas áreas. Então, a detecção e intervenção precoce para os casos dessa disfunção temporomandibular são de suma importância para que seja reduzida as possíveis complicações e também a piora, né, do quadro clínico, levando até uma cronicidade. Então, compreender os fatores de risco que estão associados permite que o profissional elabore condutas apropriadas e também possa orientar o paciente quanto ao seu estilo de vida.
Eu finalizo aqui, agradecendo a oportunidade de ter conseguido a Bolsa de Estudos Unedu e a Uniplac pela oportunidade desse evento. Obrigada. Parabéns, Elizabeth, obrigada pela sua excelente explanação. E também parabéns pela escolha da temática da sua pesquisa. Bem, vamos para a penúltima apresentação da noite e chamamos agora, então, a Viviane Milbrati Bastos, que vai apresentar o trabalho intitulado Socialização de Adolescentes em Tempos de Pandemia Covid-19. Viviane, por favor, fique à vontade. Olá, eu sou a acadêmica Viviane Milbrati Bastos, do curso Mestrado em Ambiente e Saúde, PPGAS Uniplac. Meu orientador é o Dr. Pedro Boff e minha co-orientadora é a doutora Ana Emília Sigloff. E a nossa pesquisa é Socialização de Adolescentes em Tempos de Pandemia Covid-19. A pandemia Covid-19 teve efeito notável na saúde, na educação e economia na escala mundial, transformando também as relações humanas e os seus valores. Efeitos psicológicos em crianças e adolescentes estão associados à pandemia Covid-19, conforme alguns estudos que já têm mencionado esses fatores. Sintomas de ansiedade, depressão, aumento de peso e também perda de pertencimento ao grupo social. A convivência e a socialização são considerados um dos aspectos significativos na formação socioemocional dos adolescentes. A fase da adolescência, ela é responsável pela formação de aspectos relacionados à identidade e à personalidade, que são construídos tanto nos vínculos familiares e também por meio de contribuição significativa dos pares, como amigos e colegas, por exemplo. Considerando o distanciamento social necessário durante a pandemia e os recursos essenciais para amenizar, então, esse isolamento durante os tempos de pandemia, a socialização ela é um processo contínuo de comunicação, de convivência, de relacionamentos e vai oportunizar trocas de ideias, aprendizagens, novos hábitos e também valores, seja de uma determinada sociedade ou de uma cultura em específico. Pela socialização, então, os indivíduos, eles tornam-se membros funcionais da comunidade, sendo raro encontrar pessoas completamente isoladas ou sem algum tipo de interação. Dessa forma, o objetivo desse projeto é caracterizar os impactos da pandemia Covid-19 na socialização de adolescentes com 13 a 15 anos de idade, em 3 ambientes escolares do município de Lages, Santa Catarina, e que estiveram matriculados no 9º ano do ensino fundamental em 2020. O estudo ele será descritivo, transversal, com abordagem quantitativa e coleta de dados a campo. Esse projeto ele já teve aprovação pelo Comitê de Ética e autorização dos gestores dos ambientes escolares. Também foi coletada a assinatura da família do termo de consentimento livre e esclarecido, o TECLE, e do adolescente no termo de assentimento. A coleta de dados, ela foi finalizada recentemente, agora em outubro de 2022. Foram aplicados um total de 110 questionários. No entanto, nesse trabalho, serão apresentados os resultados preliminares de 67 questionários já planilhados. Esses questionários foram compostos de 50 perguntas estruturadas, dados sociodemográficos, formas e estratégias de comunicação dos adolescentes para a socialização em face à pandemia Covid-19 e apoio e participação da família na socialização dos adolescentes durante esse período.
Os seguintes critérios, então, de inclusão foram adotados para a seleção dos participantes da pesquisa. Adolescentes de 13 a 15 anos de idade, que estavam matriculados, então, no 9º ano do ensino fundamental no ano de 2020. Responsável pelo estudante concordar em sua participação, aceitando, então, e assinando o TECLE por livre e espontânea vontade, e o assentimento do adolescente em participar da pesquisa. Como resultados preliminares, temos, então, pela análise inicial dos dados, aponta que a pandemia afetou emocionalmente 90% dos participantes, sendo que 52% desses participantes sentiram-se tristes durante o período de pandemia, 46% dos adolescentes participantes dessa pesquisa sinalizaram irritabilidade durante o período de pandemia e 68% dos estudantes, adolescentes desta pesquisa sinalizaram ansiedade durante o período de pandemia. Quanto à socialização, 52% dos adolescentes reduziram um pouco o contato presencial com os amigos. 84% mantiveram amigos próximos, 46% sentiram-se sozinhos e 72% tiveram apoio da família, sendo esse um dado bastante significativo e importante para análises futuras. Sendo assim, então, espera-se que esse estudo ele possa contribuir para a ampliação de possíveis ações e novas ações que possam contribuir para minimizar os problemas relacionados à socialização e à saúde mental dos adolescentes causados, então, pela pandemia, e preparar para eventuais novas ocorrências semelhantes futuras que possam acontecer. Aqui as referências utilizadas na apresentação deste trabalho e também estão presentes nos referenciais da pesquisa. E para finalizar, eu agradeço. Parabéns, Viviane, pela sua importante pesquisa, parabéns pela sua apresentação. Bem, e agora vamos então para a nossa última apresentação da noite, que será apresentada pela nossa discente Indiara Weber França Rodrigues, e que vai apresentar o seu trabalho intitulado Violência Psicológica e Saúde Mental nos casos de violência de gênero contra as mulheres. Indiara, chegou a sua vez. Boa noite a todos. Sou discente do curso de pós-graduação, mestrado Ambiente e Saúde, da Uniplac. Me chamo Indiara Weber França Rodrigues e sou orientada pela professora doutora Mareli Eliane Graup. O presente estudo é o projeto de dissertação do mestrado e tem como tema Violência Psicológica e Saúde Mental nos casos de violência de gênero contra as mulheres. A violência contra as mulheres é considerado um grave problema de direitos humanos, baseado na cultura machista oriunda da lógica patriarcal de organização social. O presente estudo trata-se de uma reflexão sobre a violência doméstica, com especial enfoque na violência psicológica, vez que essa se desenvolve como um processo silencioso que progride sem ser identificada, não deixando marcas, porém desencadeando consequências físicas e mentais na saúde. Nesse contexto, é importante conhecermos quais os impactos mentais desencadeados pela violência de gênero, vez que é cristalino o crescimento da violência contra as mulheres, constituindo um problema social e de saúde pública que afeta a integridade física e psíquica da mulher, além de constituir uma grave violação aos direitos humanos. Quanto à abordagem da metodologia,
O estudo se caracteriza como uma pesquisa qualitativa que ocorrerá no município de Curitibano, Santa Catarina, utilizando-se como filtro o formulário Frida, para entrevistar as participantes, onde haverá a aplicação de um questionário com 27 perguntas, o qual pretende-se avaliar e classificar a gravidade de risco mediante a avaliação das condições das vítimas. Essas questões, elas mapeiam a situação da vítima, a situação do agressor e o histórico de violência na relação e indicam o risco de uma nova agressão ou até mesmo de um feminicídio, além de contribuir na elaboração de um plano ou de uma rede de apoio. Os resultados esperados, até porque a pesquisa está em andamento, espera-se que essa pesquisa demonstre quais são as principais doenças desencadeadas pela violência e se as dores crônicas, costas, cabeça, pernas, braço, síndrome do pânico, depressão, tentativa de suicídio e distúrbios alimentares estejam relacionados aos atos de violência psicológica sofrida por mulheres. O meu muito obrigada. Obrigada, Indiara, pela sua excelente apresentação e certamente uma temática que merece investigação, que merece ser pesquisada, né? Muito bem. Com a apresentação da Indiara, nós fechamos as apresentações desta noite. Queremos agradecer e cumprimentar a todos os apresentadores desta noite de apresentações vinculadas, né, ao programa de pós-graduação em Ambiente e Saúde. Parabéns pelas excelentes pesquisas, pelas excelentes temáticas que estão sendo investigadas. Aproveito também para parabenizar e para cumprimentar toda a equipe organizadora da 25ª edição da nossa mostra científica aqui da Uniplac, que já está sendo um grande sucesso. Também lembro que esta live ela vai ficar disponível no YouTube, nos canais de comunicação da Uniplac, para quem quiser posteriormente acessar e vislumbrar, né, com mais detalhes as apresentações da noite de hoje. Com isso, encerramos as nossas apresentações. Agradeço também a todos os participantes dessa live. Deixo aqui o meu abraço, uma boa noite e um até breve.